Eu lembro, é, quando eu estava na faculdade, o momento que eu tinha que escolher, assim, para que lado eu ia seguir a minha carreira, né? Para que lado eu ia dirigir. E eu lembro muito bem que eu fiz uma análise, eu fiz um Pareto muito simples. E nesse Pareto muito simples veio a importância financeira de cada área da aviação. E teve algumas áreas que realmente vieram à tona, como, por exemplo, você cuidar da parte de motores. Motor é um conjunto muito importante, delicado e caro na aeronave, né? Outra parte é a parte de trem de pouso, com todos os sistemas de proteção e etc, etc. E eu fiquei em dúvida entre esses dois, né? Aquele sonho da aerodinâmica, etc. Não que eu tivesse perdido, mas eu falei, não é esse o meu caminho é por outro lugar. Então eu comecei, fiz iniciação científica e fiz exatamente uma máquina de teste de trem de pouso segundo o FAR parte 23. Boa noite, Fulvio Delicato, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Regis. Maravilhosamente bem. Prazer falar contigo. Poxa, para mim é muito importante receber a sua visita no nosso canal, porque você é uma pessoa que é um exemplo profissional para mim, né? A gente também se formou na mesma faculdade, você é meu veterano, né? Meu veterano vitaminado, e muito da sua história me inspirou, né? Você teve uma carreira muito bacana na Embraer, trabalhou em empresa de consultoria internacional, né? E, poxa, para mim é uma satisfação muito grande a gente poder conversar e trocar algumas reflexões sobre a sua carreira e sobre como você está vendo o mercado e os projetos que você está desenvolvendo hoje, né? Muito bom, muito obrigado pelo elogio, Regis. Não mereço tanto, mas olhar para trás e ver a carreira da gente é uma coisa muito gostosa, quando a gente olha o que a gente fez e o que a gente não fez também. Isso é muito, muito importante. Como você falou, já pegando o embalo aí, Regis, a minha carreira na aviação começou aos 14 anos. Aos 14 anos, eu fazia estágio no Aeroclube de Rio Claro para poder, com o estágio, pagar o curso de piloto. Ah, que legal. Essa eu Tá? não sabia. Que legal. O meu voo solo foi com 14 anos. Um dos brevês mais de pessoas mais novas da história. Que legal. Tá? Que bacana. E então, para você ter uma ideia do tanto que eu gosto desse bichinho chamado aviação. Lógico que eu ficava maravilhado dentro da oficina com a máquina desmontada, mas eu também ficava maravilhado dentro da máquina com ela lá no ar comigo dentro dela. Então, tinha toda uma complementaridade, isso era uma coisa maravilhosa. E por isso, né, que a gente foi para a área da engenharia procurar buscar e entender como é que aquela máquina maravilhosa que está lá em cima funciona, né? Eu lembro, quando eu estava na faculdade, o momento que eu tinha que escolher, assim, para que lado eu ia seguir a minha carreira, né? Para que lado eu ia dirigir. E eu lembro muito bem que eu fiz uma análise, eu fiz um Pareto muito simples. E nesse Pareto muito simples veio a importância financeira de cada área da aviação. E teve algumas áreas que realmente vieram à tona, como, por exemplo, você cuidar da parte de motores. Motor é um conjunto muito importante, delicado e caro na aeronave, né? Outra parte é a parte de trem de pouso, com todos os sistemas de proteção e etc, etc. E eu fiquei em dúvida entre esses dois, né? Aquele sonho da aerodinâmica, etc. Não que eu tivesse perdido, mas eu falei, não é esse o meu meu caminho é por outro lugar. Então eu comecei, fiz iniciação científica
e fiz exatamente uma máquina de teste de trem de pouso segundo o FAR parte 23. Que bacana. Essa foi a minha primeira obra real na aviação, né? Uma máquina de teste de trem de pouso parte 23. Que bacana, hein? Muito legal. Depois disso, eu parti para encaminhar minha carreira para a área que eu achava que eu devia ser. Eu achava que eu devia ir para a indústria. Eu não tinha, apesar de ser piloto, apesar de fazer acrobacia, apesar de adorar voar, eu não tinha nenhuma pretensão de ser piloto de 747. Não era essa a minha ideia. Voar, para mim, era que nem tomar laranjada ou limonada no verão. Era refrescante, era uma delícia, era, sabe? O meu negócio era ver a máquina, era ver o cálculo, era ver aquele negócio funcionando. Então, eu parti, né, batendo nas portas das empresas e acabei entrando na Embraer Estatal. Na Embraer Estatal, eu tive a honra, o prazer de ser estagiário na área de ensaio em voo, na época final da certificação do Brasília. Que legal. Então, nessa época final, quem era o chefe do ensaio em voo, estava mudando, né? Durante o meu estágio, saiu ele e entrou outra pessoa, era o Satoshi Yokota, que depois virou vice-presidente da Embraer. Quem entrou no lugar dele foi o Tedeschi, que também depois virou diretor da Embraer. Então, eu tive dois monstros da aeronáutica já no meu estágio. Então, eu tive muita felicidade. Logo em seguida a isso, eu desenvolvi um pouco, fui trabalhar aqui, fui trabalhar ali, mas uma parte que marcou muito a minha carreira foi depois que vamos fazer um recall, vamos voltar um pouquinho atrás. O avião estava certificado, a linha de produção estava certificada, estava tudo certo, só que a gente não podia entregar o avião para nenhum operador, porque a gente não tinha o plano de manutenção certificado. Caiu no colo de quem para fazer isso? Caiu no meu colo para concluir. Lógico que eu não fiz isso sozinho, toda a engenharia da Embraer, cada um fez sua parte, etc., mas toda a parte de condensação, gerenciação dos movimentos de MSG2, MSG3, e entrega do boneco final dentro do CTA para ser homologado. Inclusive, eu usei a moto do meu chefe para ir até o CTA num sábado em que o Bakovski estava lá esperando, porque na outra semana ia ter a entrega do avião. Né? Conheci o Bakovski. Uhum. Então, são coisas assim maravilhosas. Mas depois então eu, sei lá, entreguei o boneco do plano de manutenção, aprendi muita coisa. Aprendi que plano de manutenção não é que hora que eu troco o óleo do motor, que hora que eu acerto a graxa, não é como é que eu continuo vivo, como é que esse avião continua lá em cima, como é que as pessoas podem confiar em mim. Tem muito mais coisa por trás desse tal de paradinha para manutenção que a gente aprende, né? Então, tem gestão de risco, tem gestão de comportamento humano, é muito bacana. Nessa linha, mais para frente, o Brasília começou a ter um problema de, como eu diria, a palavra técnica é despachabilidade. Então, vamos falar numa linguagem um pouquinho mais simples, né? Era a capacidade dele de executar um voo quando aquele voo estava planejado. Ele estava com um índice dessa capacidade muito baixo no mercado, e isso estava levando ele a ficar muito ruim. Então, o engenheiro Guido, o famoso engenheiro Guido Pessotti, da Embraer, resolveu formar um grupo com 5 pessoas chaves de 5 áreas diferentes, que seriam os responsáveis dentro da empresa por consertar esse problema, porque esse problema podia ser um problema do operador, podia ser um problema do avião, podia ser um problema do fabricante, ninguém sabe. Então, o engenheiro Guido
o famoso engenheiro Guido, que era o diretor-presidente da Embraer naquela época, que era o diretor técnico, famoso, respeitado, com conhecimento maravilhoso. Ele formou um grupo de 5 pessoas, que ele escolheu em 5 áreas chaves da empresa, para tentar uma espécie de task force, para resolver esse problema. A gente não sabia o problema, onde estava o problema, a gente não sabia se era o produto nosso, se era o Brasília que tinha um defeito, se era o operador que não sabia usar o Brasília, a gente não sabia o que era, e a gente ia ter que resolver. E eu tive a grata satisfação de ser um dos caras escolhidos para cuidar exatamente da interface engenharia com a manutenção do operador. Então, eu fiquei bem na linha do meio ali, entendendo o que o operador falava, traduzindo isso de formas que a engenharia pudesse pensar e gerando, então, ensaios, produtos, efeitos. Passei muitas noites no laboratório com temperaturas muito baixas, testando um determinado componente lá que não queria funcionar direito. Então, foi uma época de muito aprendizado, porque a minha mesa era na frente da sala do Guido, se ele berrasse, chamasse, eu levantava e ia. Eu coordenava a reunião todinha, eu era o ateiro, né, o cara que faz a ata, que diz o que tem que ser discutido, o que não tem que ser discutido. E foi uma experiência muito grande, porque foi uma experiência que me aproximou muito da gestão. Como eu estava muito próximo do engenheiro Guido, eu comecei a entender muitas coisas que até então eu não tinha entendido na faculdade ou na minha própria experiência. E eu vi que a gestão, muitas vezes, é a responsável por vários problemas em todas as indústrias. Na aviação não é diferente. E eu comecei a me interessar por gestão, né? E comecei, por conta própria, aprender um pouquinho mais sobre gestão, ler biografias de gente famosa, como Akio Morita e outros caras mais, para entender um pouquinho como é que era a gestão. E gostei da brincadeira. Logo depois disso, pelo fato de eu ter absorvido esse jogo de cintura, eu fui trabalhar na área de engenharia de configuração. O que era engenharia de configuração? É o cara que fala com o cliente e o cliente fala, eu quero um avião com uma torneira azul. E aí você tem que voltar para escrever a especificação e voltar para a engenharia da fábrica e falar, gente, esse doido aqui quer um avião com torneira azul. Tudo bem, né? Existem pedidos estapafúrdios dos quantos você possa imaginar. Então, eu participei desse grupo durante algum tempo, e aí veio a privatização da Embraer. Quando veio a privatização da Embraer, o grupo Varig estava começando a se expandir para linhas regionais. Mas um pouquinho antes de eu entrar no grupo Varig, eu tive a grata satisfação de trabalhar com um dos aviões mais avançados de transporte de passageiros da década de 90, que foi o 767. E também tive a sorte de ter no 767, que eu era responsável, nos 767, um motor que era um motor de nova geração para aquela época. Na década de 90, um motor de High Bypass Ratio era novidade, e aquele motor era o PW4000 da Pratt & Whitney, e eu aprendi muito com aquele motor, porque ele teve alguns problemas que só poderiam ser detectados em operação, não havia outra maneira, não havia test cell que detectasse aquilo, e nós, aqui do Brasil, contribuímos muito com a Pratt & Whitney, fiz muitas viagens para os Estados Unidos, discuti muito com os engenheiros da Pratt, Canadá e Estados Unidos, principalmente ali a Pratt Estados Unidos, que é quem cuida do PW4000, em muitas melhorias. Para você ter uma ideia, uma das falhas foi falha de refrigeração da blade do primeiro estágio da turbina. Ela tinha uma falha de projeto de refrigeração e simplesmente a turbina se degradava, e a gente só foi descobrir isso muito tempo depois. Bom, passando pelas empresas aéreas, eu fui então para a Varig,
no Grupo Varig, eu fui responsável por implantar o 145, que já estava em andamento na Embraer quando eu saí. E aí eu aprendi muito mais do que eu aprendi na Transbrasil e em outros lugares, porque implantar uma operação envolve a manutenção, que eu já sei, a engenharia, que eu já tinha visto na Embraer, mas envolve o piloto, que faz parte da operação, a aeromoça, o aeromoço, o comissário de bordo, toda essa turma interfere na operação da aeronave, o despachante de solo, o motorista do carrinho que faz o reboque, toda essa turma. Então, quando a gente fala assim que a aviação é um negócio sistêmico, bonito e completo, a pessoa não entende enquanto não olhar para esse mundo. Esse mundo é sistêmico, o mundo da aviação. Não dá para dizer que, hoje eu não vou fazer isso. Se hoje eu não fizer isso, o avião vai cair, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, isso é que me levou depois a acabar indo trabalhar nas multinacionais para montar a parte de fornecimento de serviços de consultoria para as empresas aéreas da América Latina. Eu fui responsável pela América Latina nessa empresa, numa grande consultoria multinacional, e implantei todo o sistema que hoje eles usam lá. Depois disso, a Embraer já estava privatizada e me chamou de volta. E me chamou de volta para trabalhar numa área que eu adorei. Eu nunca tinha trabalhado nessa área, mas era uma área que eu sempre tinha um amor muito grande, que era a área da defesa. Todo mundo gosta de ver um caça, de pensar num Spitfire com aquela asa elíptica dele, e essas coisas todas, um P-47, como você mostrou outro dia. Eu acho que isso mexe com a gente, principalmente para mim. Eu era piloto, né? Então isso era muito gostoso. Só que dentro da aviação de defesa, nem tudo é guerra, nem tudo é ataque, nem tudo é bomba. E me deram um trabalho hercúleo. Qual que era o trabalho? Era cuidar de uma coisa chamada aviação de transporte. Aviação de transporte. E quando se fala em aviação de transporte militar, significa segurança. Segurança além da segurança de vida. Segurança de um voo secreto, um voo não detectável pelo radar, um voo que pode se proteger de um míssil. Então, os aviões não são simplesmente só para transportar, eles têm algumas coisinhas a mais ali dentro deles. Aprendi bastante e, por causa disso, fui convidado, então, para cuidar de um aviãozinho que estava só no protótipo naquela época, chamado Legacy. E que hoje, graças a Deus, eu vejo os resultados dos meus trabalhos lá no início, que hoje virou toda uma divisão da Embraer com grande importância e peso no seu faturamento, que é a divisão de aviação executiva. Então, lá o primeiro protótipo está aqui na sua frente, o bobão que suou para caramba para fazer a certificação daquele avião. Lembro até hoje do dia da certificação, o Satoshi saiu de lá da mesa de cerimônias, veio até mim assim, parabéns, cumprimos a nossa meta, e me agradeceu. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque o avião estava com muitos problemas e era gestão. Bom, depois disso, eu acabei passando por uma parte financeira na Embraer, muito interessante. Eu fui trabalhar no departamento financeiro, a pedido do sobrinho do Maurício Botelho, que me pediu que o ajudasse a montar a estrutura de uma empresa de capital que servisse de suporte para as negociações de operações de venda da Embraer. A Embraer já estava num porte onde ela não vendia mais o avião direto para a pessoa, ela já fazia um leasing, né, para um grande banco, um grande operador de leasing, e esse operador, então, entregava esse avião para Gol, para TAM, para Rio Sul, para British Airways, para quem quer que fosse. Então, tinha que ter uma conversa entre dinheiro e engenharia. E pela minha experiência em manutenção, essa experiência em manutenção e experiência em linhas aéreas me dava todas as ferramentas para ser esse cara, o cara que transformava em números financeiros
as coisas que os engenheiros e os mecânicos faziam. Então, ninguém no departamento financeiro entendia. Então, eu era esse interlocutor. Eu falava, eram duas pessoas a nível de diretoria, né? Era eu e o Marcelo Botelho. O Marcelo era da origem financeira, ele veio de bancos, de financiadores, então ele tinha todo o perfil financeiro, e eu vim da origem técnica e tinha todo o perfil técnico, mais um mestrado em administração de negócios no ITA. Então, estava tudo para acontecer. Montamos essa Embraer Capital, que até hoje funciona e é a gestora de todas as negociações da Embraer. Depois disso, eu montei a minha própria empresa de consultoria. Saí da Embraer com uma vontade doida de usar o que eu tinha aprendido na multinacional de consultoria para o meu próprio bem, para o bem das pessoas que eu conheço. Então, eu montei uma empresa de consultoria que ela está se encerrando neste ano de 2020, e porque ela está se fundindo com uma outra empresa que eu montei agora. As duas juntas vão formar um pequeno grupinho que vai atender uma grande massa da aviação brasileira. Essa empresa, o primeiro cliente dessa empresa foi a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Eles precisavam de um cara para fazer o papel de árbitro numa disputa judicial aeronáutica, e eu fui esse cara escolhido. O professor Chachel, que era o presidente da Câmara de Conciliação e Arbitragem na época, um economista muito famoso, muito conhecido e respeitado, tive a honra de ser convidado por ele e pude trabalhar e aprender mais um pouquinho sobre as relações dinheiro e engenharia, e provei, então, o meu trabalho para esse caso. Depois disso, passamos por serviços na Gol, na TAM, fui responsável pela fusão da Gol com a Webjet de cabo a rabo, em parceria com uma empresa de consultoria multinacional que cuidava da parte financeira, e eu cuidava da parte técnica, né? Então, isso também foi uma coisa gostosa. Então, essa coisa de olhar o financeiro e o técnico sempre me fez olhar para o mercado, Regis. Sempre. E o mercado sobe, o mercado desce, o mercado muda e a aviação vai se ajeitando. A aviação é aquele negócio que a gente sabe, é um bicho cujas margens de lucro são enormes, né? Enormes, assim, ó, bem pequenininhas. Então, a gente não se dá ao direito de errar nem para comprometer a vida das pessoas, mas nem para comprometer a vida financeira das empresas aéreas e das companhias que fabricam isso. A gente não pode se dar a esse direito. E uma das coisas fundamentais para que isso aconteça é a formação desse pessoal de alta competência. Então, hoje em dia, o que eu estou trabalhando? Bom, primeiro, essa empresa que vai ser o resultado da fusão da minha mais recente empresa com a minha primeira empresa, e o nome novo dela, que vai sair no mercado, vai ser lançado agora em dezembro, e eu vou lançar aqui em primeira mão no seu canal para você, é a Aerospace BR. Que bacana, e essa parabéns. Empresa, a Aerospace BR, ela vai ter 5 divisões. Uma divisão dedicada exclusivamente ao treinamento e ao ensino. Nós já lançamos como eu diria assim, um balão de ensaio o ano passado. Tivemos como cliente nada mais, nada menos que um fabricante japonês que precisava receber um determinado treinamento, não interessa aqui que fabricante é esse, mas era um japonês, e tivemos que fazer... concorre com a Embraer, assim, né? Sem querer. Assim. Não, nada disso, que é isso, imagina. E tivemos a honra de ser selecionados pelo vice-presidente de treinamento e capacitação, e fizemos todo um treinamento de gestão. Juntamos a equipe de gestão de mid-level, não senior level, de mid-level, e passamos todos os conceitos de gestão aeronáutica para essa equipe de mid-level.
Que E a legal. gente está vendo alguns resultados aí no comportamento dessa empresa, imediatos, muito bonitos, e eu estou muito contente disso. Então, a gente já lançou esse balão de ensaio, vamos ter uma área de treinamento específico para quem quer seguir a linha acadêmica, nós estamos em parceria com 2 universidades, vamos continuar tendo a área de consultoria que a gente sempre teve, vamos continuar tendo a área de certificações, que a gente sempre teve, e a gente focou agora na capacitação da indústria brasileira, então a gente focou na 9.100, na 145, um pouco na 21, porque a 21 fala com essas outras 2. Então, mas focamos muito nessa capacitação da indústria média e pequena durante todos esses anos. Várias empresas fizeram treinamentos e foram certificados conosco, então eu posso listar aí ThyssenKrupp, nossa, tem tantas que eu nem lembro mais, Latecoère, por aí afora, tá? Então a gente vai tentar trazer essas 5 competências, porque a gente acha, como você acha, Regis, a gente acha que a formação, a capacitação e a educação é a chave para o novo ciclo que a nossa indústria aeronáutica vai começar. Nossa indústria aeronáutica não está regredindo. Não está. Eu discordo com qualquer um que fala isso. A nossa indústria aeronáutica estagnou por vários problemas que o Covid veio só trazer à tona. E um dos principais problemas, talvez, seja a transferência de conhecimento das gerações anteriores à nossa para as gerações que estão por vir. Existe muita coisa que a molecada jamais vai aprender no livro. Eu sei disso, você sabe disso, muita gente sabe disso. Quantas horas eu não fiquei sentado no banquinho do Kovacs, engenheiro Kovacs, da Embraer, sem falar nada, assim, só vendo ele trabalhar e de vez em quando fazendo uma perguntinha para aprender. Quantas horas eu não fiquei no ensaio em voo, vendo o Satoshi programar o ensaio do 120, e eu falava, puxa, mas precisa ensaiar isso? Eu pensava com os meus botões, e aí eu aprendi o que era o ensaio, por que tinha um relatório. Quantas horas eu fiquei aprendendo a negociar uma configuração com um tal de Fernando Pinto, que era o representante da Varig na época na regional, e que queria comprar o 145, né? Mas que eu precisava entender o que ele pedia. Então, eu ficava ali aprendendo com os mais velhos, ouvindo, escutando. E você fala, não, mas você participou da Embraer Capital, que é o top. Não, mas lá eu também tinha gente para escutar. Tinha muita gente para eu estar de ouvidos e olhos abertos. E aprendi muito. Aprendi bastante coisas maravilhosas. Eu acho que hoje em dia o ciclo não vou dizer a Embraer, porque a Embraer faz parte desse ciclo, ela não é dela o ciclo, né? O ciclo é da aviação brasileira e da indústria da aviação brasileira. Esse novo ciclo que está se iniciando agora, não tenho dúvida nenhuma que está se iniciando agora, a gente vê muitos movimentos nessa direção, mas o catalisador de todo esse ciclo é a capacitação. Capacitação do pessoal e a capacitação das instalações e das empresas, com as certificações que permitem elas mudarem de Tier 3, fabricantezinho de peças sobre encomenda baseado no desenho recebido, né, para Tier 2, que é o cara que já tem a competência de fazer o desenho, fazer o projeto e, às vezes, até montar um subconjunto menor. Esse vai ser o grande salto da indústria brasileira. E, para isso, precisa de gente capacitada, educação que atenda a isso, não é aquela educação acadêmica, é uma educação voltada para a indústria, que o Brasil ainda não aprendeu a usar. Mas está aprendendo, forçado a barra, através de um Covid aí muito danado, mas está aprendendo a usar. Esse é o que eu penso,
desse momento que nós estamos em setembro de 2020, estamos praticamente no auge da crise do Covid no Brasil, já com direcionamentos para sua declinação, e a gente sabe tudo o que está acontecendo por aí, a procura de informações, a procura de necessidade, a procura de conhecimentos não tácitos e tácitos para serem transmitidos. Então, como a gente estava falando, Regis, existe um conhecimento que é o conhecimento que eu modestamente chamo de commodity. Você quer saber como calcula a longarina de um avião? Vai lá na prateleira, pega o roscam, lê ele inteirinho, que você vai calcular a longarina de um avião. E muitas outras coisas mais são assim. Mas tem um outro conhecimento, que é aquele conhecimento do cara que via o óleo pingar toda noite do motor e não sabia por que aquele óleo pingava e por que ele ia ter que abastecer. E aí ele descobriu que aquele gasket, aquela junta, que aquele projetista daquele motor usou naquele avião, funcionava muito bem no hemisfério norte, onde as temperaturas eram mais baixas. Quando chegou aqui no hemisfério sul, e ele começou a operar em temperaturas mais altas e próximo à costa, com muita salinidade, aquele gasket se desgastou mais rápido. Então, um gasket que era para durar 5 anos, durou 5 meses, e o motor começou a vazar. Então, essa experiência é o conhecimento tácito, tá? Que você só vai ter na cabeça do cara que viu o motor vazar e descobriu. Isso não vai estar escrito em nenhum lugar. Então, uma das nossas metas, e nós estamos trabalhando forte para isso, numa dessas 5 frentes da nossa empresa, é pegar esse pessoal que tem esse conhecimento tácito e registrar ele de alguma forma para que ele possa ser passado para frente, possa ser transmitido para as novas gerações. Como a gente fazia lá em 1900 bolinha, que sentava os velhos para bater papo e a criançada sentava embaixo só para escutar, só para aprender. Eu lembro no tempo de aeroclube, a gente sentava embaixo da sombra da asa de um avião. A gente queria, de qualquer jeito, ficar perto dos pilotos velhos. Por quê? Porque a gente sabia que a gente que era manicaca voava das 10 da manhã às 2 da tarde. O piloto velho, que era aquele piloto bom, ele só voava no nascer do sol ou no pôr do sol, porque tinha menos turbulência. Eu não sabia. A gente que era manicaca não sabia. Mas como que a gente descobriu? Sentado no chão, ouvindo a conversa dos mais velhos. Então, é esse o trabalho que todos nós, eu, você que tem um canal que faz divulgação, etc., algumas universidades que estão enxergando que o conhecimento não é aquele de prateleira, só de teses e doutorados e outras coisas. Não estou desmerecendo ninguém, gente, pelo amor de Deus. Eu mesmo tenho papers publicados, prezo muito, mas eu acho que a gente tem que sair do conhecimento de laboratório e partir para o conhecimento de campo. E o caminho que eu vejo para isso é estreitar os laços entre o pessoal de cabelo branco e o pessoal que está chegando agora. Eles vão chegar com conhecimento que esse pessoal de cabelo branco não tem. Por exemplo, informática. Eles vão trazer experiências muito boas, mas o grande truque vai ser quem souber juntar esses dois. A empresa que souber juntar esses dois, como já disse o meu amigo Alvin Toffler, a empresa do futuro não será aquela que tiver as melhores máquinas e os melhores equipamentos ou instalações, mas a que tiver as melhores pessoas. Então, gente, é isso que eu penso. Eu penso que o futuro nosso é esse, é trazer esse conhecimento para essa molecada, um ciclo que começa agora, com a transmissão desse conhecimento, e só vai terminar, escreve o que eu estou dizendo e pode me cobrar, daqui uns 30 anos, quando a gente fechar o ciclo de todo um novo avião que vai ser lançado no mercado.
não tenho dúvida que nos próximos 5 anos teremos um avião novo no mercado, nosso, brasileiro, feito aqui no Brasil. Não tenho dúvida. E esse aviãozinho vai durar mais 25, 30 anos aí pela frente. Com certeza. Essa é a minha expectativa. Legal. Fulvio, muito obrigado pelas reflexões, né, pelas suas ideias e por compartilhar com a gente tanta experiência que você teve de fabricação de aeronaves, projetos, certificação, né? Eu acho que para as novas gerações fica também esses inputs todos que você falou sobre como você se preparar para as posições, para se preparar para as carreiras, né? Então eu te agradeço muito aí e vou deixar o nosso contato no final, né, para que quem quiser tirar dúvida, encaminhar questões, esclarecimentos, poder entrar em contato, tá bom? Tá ótimo, Regis, foi um prazer. Falar sobre aquilo que a gente gosta sempre é muito bom. E o pilotococos, quando pega, não tem jeito, né? Não tem antídoto. Muito obrigado, Regis. Um prazer falar com você. Obrigado, sucesso, tudo de bom.